gente tinha programado, né, esse a princípio, não sei se vai ser, mas mais um encontro sobre o texto da Chatel, é, Eu acho e que mais alguns, né? talvez mais um, porque na Mais, al, articulação, mais alguns, né? é, e até porque, é, lendo o texto, né, enfim, a gente precisou avançar um pouco mais mesmo no seminário 8 da transferência, né? Logo depois da metáfora do amor, a mola do amor, a metáfora do amor, com a psicologia do rico, né, para poder falar um pouco mais da questão de Erastes Herômenos, né, dessa articulação, e é o que a Chatel explora, né, no texto dela. Ela explora um pouco mais sobre isso, falando sobre o estadiamento sobre o estadiamento do espelho, né, que a gente conversou bastante no nosso último encontro, sobre a dimensão simbólica e imaginária do signo. Eu estou lembrando dessa marcação afetiva do signo porta, né? Nesse primeiro espelhamento com o discurso, com o que é enunciado desse outro na nossa constituição subjetiva, né? E dessa relação, não sei, dessa situação, enfim, entre amante e amado, né? Enfim, que é o que a Chatel e o Lacan trazem como alguma possibilidade de metáfora do amor para falar da transferência, né? É, é curioso, em outro espaço, né? A gente estava conversando com outras pessoas, o porquê que o Lacan fala, né, da transferência. Eu achei isso é uma questão que eu estou trazendo. Ele que é sempre atento a plural e singular, ele intitula a transferência, né? Não são as transferências. Isso me fez questão em outro espaço, né? E assim, compartilhando aqui com vocês, que eu acho que é pertinente, o porquê da singularidade, né? Do título desse seminário, e que ele diz, né, que demorou aí 8 anos, né, mais ou menos, 8 a 9 anos, para que ele também se autorizasse a fazer um seminário sobre isso, né, sobre a transferência. E, voltando para o texto da Chatel, onde mais ou menos a gente parou, ela começa a falar logo depois da forçação, do sujeito, né? Ela vai trazer essa dimensão de que é necessário, para Uhum. entender de alguma maneira a transferência, entender que o próprio conceito de sujeito é uma Uhum. forçação, passa ela usa esse termo, né, forçação. Tem que forçar de alguma maneira de que o sujeito esteja, né, vai comparecer ali sendo representado de um significante para o outro, né? Isso para falar de onde talvez o analista possa, então, também forçar, numa questão lógica, o sujeito suposto saber também, né? Que a princípio é o que estaria posto como condição para que uma análise pudesse ocorrer. Eu fiquei lembrando disso, que em Minas usa muito forçou, né? Forçou a Forçou. amizade, forçou é um certo exagero, forçou demais. Pulou o corguinho, enfim, várias expressões do interior, do agro aí que também dialogam um pouco, talvez, assim, pelo menos também dialogam do meu percurso de vida, que sempre escutei. Quem já morou, já conviveu com mineiro, provavelmente já escutou isso também, Ah, dessa forçação. É, e é interessante que
caminhando um pouco, né, sobre essa relação Erastes e Herômanos, Erastes o que deseja, né, e Herômanos o objeto amado. Ele vem trazendo, ele avança, né, o Lacan e a Chatel também nessa forçação, primeiro relembrando uma coisa. Quando começa, né, o relato de Alcebiades, né, quando começa a pessoa que está relatando o que aconteceu, é bom lembrar que assim há uma forçação também, a partir de um lugar, a princípio, da localização de um megatel, né? Então é a partir dessa forçação também de que existiria a partir desse Deus, né? Talvez superior, sei lá, de alguma maneira, como eu interpretei esse megateus, que seria o Deus do amor, né? Então, para trazer a questão do mito, né? O Lacan, continuando aí na psicologia do rico, ele traz esse lembrete, né? Do discurso do banquete, para localizar também o porquê na articulação com o amor, né? Todos os discursos ali têm esse princípio, partem do princípio da existência desse megatel, seria o Deus do amor. Uhum, Além disso, ele vai trazer um a mais, ele avança um pouquinho a mais, numa onde talvez, onde há uma diferença também e uma similaridade entre Aquiles e Alceste, né? Na lógica dessa demonstração de amor, né? Ele traz essa dimensão que, na verdade, esse megatheos e o divino, já que eles não são humanos, o que os chama a atenção são as loucuras que o humano é capaz de fazer a princípio por amor. E isso é o que salta aos olhos, né? Enfim, dos deuses nesse cenário, né? Na construção desse mito. João Paulo, você quer falar? Você levantou a mão aí? Felipe, eu só queria fazer acho eu, uma contribuição, porque você falou da questão das transferências no plural, né, quando você fez essa menção no começo, e aqui nessa obra do Antônio Sérgio Mendonça, o, o Ensino de Lacan, em um capítulo que ele fala dos quatro conceitos fundamentais, ele diz o seguinte: a transferência, que pode ser singular ou múltipla, é provocada pelo objeto de caráter pulsional, que assim é suposto pelo falante, onde, como já se disse, combina-se com a suposição de saber. E aí ele entra um ponto que eu achei interessante aqui. Desta forma, será amor de transferência face à neurótica obrigação de sentido, silêncio do analista diante da cumplicidade de testemunha, aí ele coloca entre parênteses do fetichismo, e amor de saber de provocação erotomaníaca, cujo setting é o método paranoico em relação às psicoses. Eu não sei se exatamente se o que você mencionou tem relação com essa, digamos assim, esse fractal aí da transferência, mas na hora que você falou, eu lembrei desse texto, eu li ele ontem, anteontem, então acho que talvez seja algum ponto de contribuição interessante. Só isso. O que, o que eu imediatamente, assim, porque de alguma forma, pelo que eu escutei, João, você trouxe talvez assim a pluralidade da transferência, né? Enfim, em três estruturas, né? Clínicas Isso. distintas, né? A, a, a Chatel também faz isso no texto, né? E ela vai dizer que na transferência com sujeito psicótico, o analista ocupa o lugar de eu, né? Enfim, e aí a gente pode caminhar por aí, eu penso, né? Desse secretariar, com o analista secretaria o psicótico, é secretariar a partir de um léxico de um eu também. Isso trago como hipótese a partir da praxis mesmo, do trabalho com sujeitos psicóticos. Ela vai dizer que na neurose, né,
é onde, de fato, você falou do silêncio nela, mas ela vai dizer de não responder a demanda, né? Até porque não tem como responder essa demanda, já que o objeto amado não é, né, na neurose o que o analista porta, né? Enfim. E que na perversão, o analista deve ficar num lugar de desafiar o analisando, quando esse permanece em análise, e estender o máximo possível a análise, mas no sentido de desafio. Eu achei isso curioso também. A Chatel fala. Então, eu lembrei do que o próprio texto da Chatel, que a gente está trabalhando, trouxe, em articulação também com esses que o Antônio Sérgio, né, que você leu, também contribui nisso, né? Então, e aí, pensando aqui também, o Lacan vai dizer, também ele usa três metáforas para falar da, como é que é, da mão ou da transferência, do que seria o amor, talvez, onde está esse instante de amor, que ele vai falar da mão que vai pegar um fruto maduro, da mão que vai atrai, né, um botão de rosa que se abre, ou ainda a mão que vai, de alguma forma, tentar alimentar uma pequena chama, né? Aquele instante de uma primeira chama. E aí depende muito o que ele vai dizer mesmo, e aí eu fiquei pensando, né, nessas imagens, que ele vai dizer que o mais importante disso, numa relação de objeto, né, são três objetos, mais ou menos assim, talvez o peso ou a velocidade ou a antecipação, talvez, do movimento da mão, né? Enfim, quem vai pegar um fruto maduro, que eu fiquei pensando também dessa experiência do campo, ou uma flor, tem que tomar cuidado mesmo, porque o fruto maduro ele já está prestes a cair, dependendo de quão intenso, antecipado, ou afoito você vai, o fruto cai, o objeto cai, né? Felipe, Da mas você mesma, me permite complemento? Você me claro, permite complemento claro. disso que você está falando? Porque eu estou me lembrando da passagem, eu só não me lembro do seminário, eu acho que é o seminário 3 que ele fala disso. Que ele faz esse exercício dizendo que o sujeito coloca a mão em direção à flor e a flor imediatamente ela se auto-incendeia, enfim, ela entra num processo de combustão espontânea, alguma coisa assim. E no lugar desse fogo vem uma outra mão que pega essa mão, né, que estava de frente à flor. E aí eu já li alguns textos assim com várias interpretações do que quando ele está tentando explicar a questão do amor. Acho que até o próprio Alush, eu não tenho certeza se o Alush fala sobre isso no Amor Lacan, mas assim, eu me lembro bem dessa questão da cena, não é? Quando ele vai trabalhar depois com a questão do amor transferencial, vai fazer esse exercício. Então, assim, essa relação da mão que encontra, a mão que tenta tocar e não consegue, não é? Eu acho que essa coisa, assim, essa cênica é bem interessante também, né? É curioso, né? Você trouxe, pelo menos aqui ainda nesse texto, o Lacan não avança por aí. Ele fala mais, pelo que eu entendi, desse instante antes da queda, que eu fiquei pensando do objeto. Foi a interpretação que eu fiz, né? Ou exatamente anterior, no caso da chama, de se queimar também, né? No sentido de você tentar com a mão ali, até que já tentando imitar o movimento, de fazer aquela primeira chama aumentar, né? Ou às vezes até se apagar, dependendo de como você faz, em vez de atiçar a chama, você apaga também. Mas eu acho que tem um outro aspecto, deixa eu intervir aqui um pouquinho, um outro Claro, aspecto interessante, que é o fato de que a chama você pode ver, mas você justamente não tem como pegar. Então, tem a ver com a também. questão da mostração. Algo se mostra que não é possível, que não tem consistência, digamos assim, a não ser Uhum, a consistência imaginária, né? Que você atribui, mas que não é pegável. A chama, a característica é exatamente essa. Você pode ver, porém você não pode pegar. Né? uhum, é O verdade. objeto rosa, você pode. A rosa você pode pegar. Ela entra em combustão, ok, mas ela é pegável.
né? A chama não. Portanto, eu acho que tem aí uma diferença entre esses dois objetos, né? Interessante mesmo. Tem uma diferença. E fazendo que o Lacan vai, ele, pelo que eu entendi no texto, ele prioriza, na verdade, é um instante antes, não é nem o efeito depois. É esse instante da ação que ele vai dizer que é o amor. É o que antecede. Se a gente pudesse paralisar a cena num relance, talvez assim, num lance, seria talvez por aí. E aí é bonito isso também, porque ele vai trazer a diferença, aí, Tereza, eu associei talvez essa divisão, talvez de uma chama que você não pode pegar, mas pode se queimar ou pode atiçá-la, né? Que ele vai falar também, importante, falando disso, da diferença do amor também, que na verdade são dois amores, Porque o né? amor, ele vai dizer, o amor é uma chama que arde sem se ver. É. Esse é Camões também, né? Exatamente. É Esse uma é chama Camões que também, arde sem se ver, sem se ver. É. não é? E E ele vai falar do amor Urânia, né? Afrodite, Urânia, e da outra Afrodite, né? Que uma desse amor, a princípio, que ele faz mais alusão ao amor de transferência, que é o amor Urânia, do que ao outro amor que eu estou associando a se queimar, voltado à divisão do sexo, a essa outra chama que seria Afrodite, né? E que, inclusive, dá origem à pandemia, né? Aí, enfim, as associações com pandemia e a relação sexual, enfim, e tudo que isso envolve, pode ser, podem ser várias, enfim, né? Mas para mim foi difícil não pensar, né? Enfim, nisso também, de até de um certo adoecimento, talvez, porque não, ou desse patos que envolvem, né, as paixões do ser e os efeitos disso também, né? Enfim. Mas no amor de transferência, o Lacan vai dizer desse amor dessa Afrodite urânia, né? Não da Afrodite de Zeus. Eu não sabia disso, aprendi lendo agora, praticamente um pouquinho antes, ainda essa semana, sobre essas duas Afrodites e esses dois amores, né? Vai articular ainda com uma questão também de tempo, junto com desejo. É muita coisa para articular, mas a gente vai indo, vai indo. O que ele vai trazer voltando a Aquiles, né? No nosso último encontro, a gente terminou, enfim, concluiu falando do Aquiles que segue o amado, né? O que sabe, né? Na morte, mas de alguma maneira carregando o desejo, né, que ele sentiu pela mulher, né? Olha aí também de uma possibilidade dessa mesma divisão, né? Enfim, entre esse amor, essa Afrodite sexual e essa Afrodite urânia, que está ligado mais à ideia, né? Ao saber. Então ele coloca Aquiles nessa posição, por quê? Ele traz um comparativo ao Alceste que se sacrifica, né? Morre no lugar do amado. A gente parou no momento em que Aquiles estava indo seguir o amado, não era morrer no lugar, né? Mas, na verdade, o Lacan traz uma coisa, né? Pátroclo já estava morto, já estava para lá, já estava nesse além que não tem retorno, né? Então, o que ele propõe é que Aquiles, na verdade, não conseguiu sair do lugar de ser amado. É onde do amante ele se torna amado, né? Ao morrer em busca de um saber, ele morre para sustentar uma posição de amado e não de amante, né? Já que ele não, quem a princípio ele amava já não estava lá mais como referência, né?
nesse, nesse jogo da realidade. Para sustentar o lugar de amado, ele morre. Em desejo, né, num discurso de desejo pela mulher, né? E aí é exatamente isso, essa transição entre o ser amado e amante que Lacan avança em relação à posição provável, talvez ali, do analista também, né? Porque o analista, ele também precisa, em algum momento, saber, ou não, sei lá, enfim, é do percurso de cada um, mas essa transição entre o ser amado, onde, na verdade, ser amado, talvez, né? E justamente por saber morrer para ser amado, esse saber, de alguma forma, possibilitar várias transferências. Acabei de falar aqui assim meio livremente isso, é uma interpretação, né? Que vai comparecer no seu desejo de analista, né? A Chatel fala disso também no Ser para a Morte, né? O Aquiles nesse percurso ele acaba indo por aí, né? Em sustentar uma posição de ser amado e, portanto, também desejante, né? Diga-se, Nil. Eu queria é, compartilhar com vocês uma dificuldade que eu tive no texto da Chatel, na página 13, que tem a ver com isso que você está falando aí, mas de alguma maneira numa outra direção. Ela está trazendo mais o aspecto clínico da posição do analista e na transferência. Na página 13, eu vou ler a passagem para esclarecer a dúvida. Então, Sócrates recusa-se a dar um signo de seu desejo. Tudo o que tu acabas de dizer de admirável não é a mim que isso se endereça. É para Agatão que tu dizes. Sócrates sabe como funciona o amor. E é por essa razão que se recusa a amar. Visto que ele sabe do que se trata, recusa o amor. Eis aí a posição do analista, de recusar o amor, né? Ele não ama, recusa-se a dar em público um sinal, um signo de amante e permanece o amado. E aqui tem uma coisa que me intrigou. Ela diz, a metáfora do amor não se produz, porque para ele não há nada nele que seja amável. Bom, eu fiquei confuso porque, na verdade, em outro texto da Chatel, da Soler, ela fala do enamoramento analítico. É preciso que haja a metáfora amorosa por parte da manobra do analista, né? Fazer com que o analisante de amado passe, que tem a ver com a questão do desejo, e por que então ela está dizendo que a metáfora do amor, ao recusar o amor do analisante, a metáfora do amor não se, não se faz na transferência. E eu não consegui entender isso. Como é que é possível compatibilizar essa leitura com a questão do enamoramento analítico? Porque sem o enamoramento analítico, sem a metáfora do amor, não há transferência. O que é que vocês pensaram sobre isso? Então, Simil, Eu tô, eu é, tô, isso também me causou estranhamento, e aí foi lendo um pouquinho mais no seminário, justamente por essa diferença desses dois amores. Eu não sei qual amor aí, né, enfim, a Chatel pode estar se referindo. Isso me causou esse questionamento. Ao ela está mesmo falando do tempo, amor de transferência. de transferência, mas eu estou É, falando do que o Lacan traz no texto dele da retorna um divisão dos pouco, amores. por favor, vamos retornar um pouquinho ao texto, Para onde ela onde? diz da Chatel,
onde ela diz o que é a metáfora do amor. Sim, Retorna um pouco anterior aí, acho que uma ou duas páginas, né? Que ela vai falar o que é a metáfora do amor entre Herômenos e Erastes. Aqui, bom, eu achei na página 11 aqui, a Hum, interpretação de Lacan é que o amor é como uma significação, uma metáfora. sim, sim, Metáfora pelo fato de que o amante substitui o amado. O sim, amado exatamente. torna-se amante. sim, Em O Banquete, amante quer dizer também desejante. Para sim. ser mais preciso, o amado torna-se desejante. E eu Pois faço uma é. citação. O amor é quando você é o E a objeto partir amado daí, e, de repente, você se torna aquele que e a deseja. partir Diga. daí, na Sim. transferência, Diga, diga, Zé Mário. eu diria, eu estava dizendo que a partir daí, na transferência, o analisante se coloca como amado, não é isso? Ele quer ser amado. Sim. O analisante demanda amor. Então, a manobra do analista é inverter isso, fazê-lo amante, fazer do amado, do analisante, um amante, para ele desejar, porque tem a ver com a questão do desejo. Então, eu penso assim, que não é possível uma análise é, transcorrer sem essa mudança da posição do analista, do analista, sim, mas também do analisante, porque ele tem que sair desse lugar de demanda de amor, ele tem que Posso encontrar o fazer seu uma desejo. colocação, E, gente? Tem a ver com o que o Natália, Simil está falando. posso só fazer um comentário? É rápido. É, Claro. eu acho importante do que ela traz aqui, é porque tem horas que vai usar amante como desejante. E aí eu acho que cai no que a Sim, gente está aqui podendo confundir, que hora está falando de desejante e hora está falando de amante, do amor, ao mesmo tempo. Eu acho mas que isso é você importante. Você queria comentar sabe isso. por Gente, quê? quero falar. Porque Espera aí rapidinho, Simil. os objetos Gente, são para diferentes. mim, O objeto do amor, o amor da transferência é o agão. Tá bom, desculpa. olha, eu entendo que a metáfora do amor é uma Diga. passagem do amor para o desejo. E aí, eu estou aqui, ó, escutando vocês e parece que a gente fica Exatamente. muito preso, como se houvessem dois. Como se houvessem dois na cena. Não há dois inconscientes, há um. Então, a metáfora do amor tem a ver com isso. É uma passagem que se faz, né, do amor ao desejo. E aí tem uma coisa que é quase que de Exatamente. uma pegadinha no Seminário 8, é que o Lacan fica falando em Eros, Eros, e ora ele está falando de Eros nessa vertente do amor imaginário, e horas ele está falando de Eros do desejo. Então, a gente cai muito nisso de achar que são dois, mas não há dois, é um só. Só há uma Há uma transformação, uma dissimetria. metáfora. Então, há um dividido. Eu penso que se articula, se é por onde a gente consegue acessar, né? Aí a gente pode ir também trazendo um elemento a mais, assim, disso que se faz, talvez, vai falar assim, dessa estrutura ternária, né? Porque são dois, é um dividido, mas que é a passagem em si que também compõe toda esse momento, eu vou chamar assim, esse momento. Que seria talvez essa dimensão do real também, que a gente cada vez mais vê que só pode ser abordado em seu duplo. É justamente isso. Eu penso que é por aí, né? Um pouquinho mais para frente, nesse mesmo texto do Lacan, fiquei pensando, até por uma criação também religiosa, fiquei pensando que Pai, Filho e Espírito Santo são metáforas de tempo, por exemplo, né? Quando a gente estuda o ser,
Não existe um filho sem pai. Questão é tempo lógico, né? E eu fiquei pensando o Espírito Santo como a relação em si, né? Justamente entre esses dois tempos. Então, tem um primeiro tempo fundamental, se a gente pensar, né? O pai, e tem um segundo tempo, que é o filho, e tem essa passagem, tem essa relação entre esses dois tempos também. Que aí talvez a gente consegue pensar o agalma, a gente consegue pensar uma Iância, a gente consegue pensar o Spaltum, que é esse, como é que é a tradução do decote, né? Enfim, de abrir uma abertura, enfim, seria, se a gente pensa, eu fui até longe na minha imaginação, se a gente pensa o próprio grafo do desejo, né? Enfim, tem dois andares, eu penso como dois tempos, né? O primeiro e o segundo, e tem o terceiro que só está invertido, né? Se você pega o grafo que cruza os dois andares, ele só está invertido, mas são três parábolas, na verdade, né? Então, se nodulando ali de alguma forma também, justamente aí, se a gente pega se a gente pega as três parábolas, né? As três parábolas do grafo do desejo, também cabe de alguma forma como uma estrutura ternária, por uma questão lógica, né? Agora, onde isso tudo, talvez, o amor entre, eu acho que é por aí também. Tem esse amor a nível do simbólico, né? Enfim, que a Chatel vai falar, né, do menos fi, né? Quando ela vai trazer isso também para o estadiamento do espelho. Tem o amor imaginário, né? Que ela vai colocar no lugar do grande fi, né? O estadiamento do espelho. E justamente essa é um só, mas que tem essas duas dimensões. E que a gente chega nesse instante, né, de um terceiro, justamente apenas por essa duplicidade. Eu acho que é isso o desafio sim, de veja bem, compreender. pegando o grafo, nós temos o campo do desejo, é aquele entre dois, né? Entre enunciado e enunciação, entre percepção e consciência, está ali. Olhando, a gente vê a estrutura, que o desejo do analista seria a estrutura desse desejo, que ele vai dizer que por trás do amor dito de transferência, o que há é a amarração do desejo do analista com o desejo do sujeito. Bom, o que o Zé Mário retoma aqui na página 13, o último parágrafo, alguém poderia ler com calma? Esse Eu Sócrates, posso, leia, Zé. Sócrates, Porque eu a posso gente ler, tem que eu ver posso ler, o que importa, eu é posso isso que o ler. Zé Mário está falando, é conquistar, chegar no ponto da falta, da iância, não é? Da Sim. iância. E é onde não há a construção de uma metáfora do amor. Não é? O analista não cai no engodo. Leia, Zé Mário, por favor. Bom, Sócrates recusa-se a dar um signo do seu desejo. Dois Ele diz, pontos. citando Sócrates, tudo o que tu acabas de dizer de admirável, não é a mim que isso se endereça, é para Agatão que tu dizes. Isso é Sócrates dizendo, né? Sócrates sabe como funciona o amor. E é por essa razão que recusa-se a amar, a responder ao amor, né? Sim. É o Visto que que o ele Lacan sabe, diz, não respondam às demandas, né? Toda exatamente, demanda é exatamente, demanda de amor. exatamente. Então, Continua. visto que ele sabe do que se trata, recusa o amor. Eis aí a posição do analista. Já que ele sabe do que se trata, recusa-se a responder ao amor. Ele não ama. É isso que a Natália, né, que falou?
menina, que não há dois, não há reciprocidade. Ele não ama. Recusa-se a dar em público um sinal, um signo diamante, e permanece o amado. No caso aí, o analista, né? A metáfora do amor não se porque para ele não há nada nele que seja amável. Para ele, analista, né? Observem, ele não Que cai na armadilha. Alcibiades insistia, não é, de que Sócrates portava o agalma, portava as insígnias, não é? Aquela coisa maravilhosa tal, e que ele desejava, que faltava a ele. E ele diz: não, não é nada disso. Ou seja, isso te habita, né? Isso está com você. Continua. Então, ele não cai na armadilha. E ao não cair na armadilha, eu diria, ele cria um vazio, né? Este nada, este vazio, funciona como apelo do vazio. Isso é muito importante. Se responderem a isso, não terão esta possibilidade de fazer apelo ao vazio. Se responderem Mas, ao amor, não é isso? Se responder ao é, amor, não terão essa possibilidade de tipo, fazer exatamente. apelo ao buraco, né? O objeto Sim, pequeno a como causa, que sim, vai, no discurso do analista, ocupar o lugar em cima à esquerda. sim, mas para poder não. Aí que tem uma outra coisa também que me intrigou muito, que eu não entendi muito bem. Não se deve ter medo da morte, Ou seja, do vazio. nem estremecimento. O que é isso? É. Não ter medo da morte. Por que o analista não precisa ter medo da morte? Aliás, ele só opera se ele não tiver medo da morte. Está dizendo aqui. Por isso é que Lacan vai dizer que a psicanálise triunfará ou não, não é? Sobreviverá ou não. A religião triunfará, não é isso? A religião Mas triunfa. Por quê? Porque ela nega a existência da morte real. O desejo do Exato. analista é um movimento de simbolizar a existência da morte real. Simbolizar, não é morrer. uhum, Não é? É Uhum. isso que se constrói como pauta. Mas se nós voltarmos ali à página 11, a gente vai entender melhor isso aqui. Por isso é que eu insisti na gente retornar sobre a metáfora do amor. Na página 11 ali, quando ela começa com a questão do... A gente poderia retomar, não precisa de pressa, a questão do banquete, na página tem 11. uma coisa no início da frase que o Simil leu, que eu, para mim, é onde causa a confusão, é porque a recusa do amor, no início da frase, pelo menos entra como substituição da primeira recusa, que é do signo de desejo. E aí eu penso que isso faz uma diferença, porque o analista, de fato, não vai dar signo Isso. do seu desejo para o analisando. Isso não significa que ele não possa. O Lacan E diz aí eu acho que se assim, confunde. o Até Lacan para diz poder assim, amar, ele uma precisa fazer isso, ou ser um das, amado, né? das melhores conceituações dele, desejos do analista, ele diz sobre a clínica, né? Está lá na Diana. O analista oferece vazio, como se Sim, oferecesse um Uhum, cavo, né? Um ninho ali. Oferece vazio para que o desejo do sujeito em análise, único sujeito em análise, se constitua como desejo do outro. uhum. sim, sim. Você Ele quer fica retomar. dizendo aqui. Esse vazio funciona como apelo do vazio. E ela disse que isso é muito importante, né? E para fazer esse apelo do vazio, o analista não deve ter medo da morte, nem extremento. Sócrates não teme a castração. Em suma,
Quando se responde ao amor com amor, é por castração. Eu disse no começo que o amor é o fato de não querer ver aquela falta. O engodo do amor é esse, né? É uma manobra de não querer ver a falta. É, Sócrates responde: é a gatão que tu desejas. Em suma, eis aí o teu desejo na realidade. Sócrates mostra para Alcibiades a realidade do desejo dele. pois O é amor Quer de interessante dizer, isso. transferência. ele Sim. trata esse amor como amor de transferência. E aí, se trouxermos para a análise, para a experiência analítica, o analista, então, mostra ao analisante ou sinaliza a direção que o analisante tem que tomar para encontrar o seu desejo, ao invés de Então, e a responder o partir amor. do amor de transferência, ele vai mostrar a verdade dessa transferência, que é por onde vai emergir algo da verdade. Veja que o algoritmo Exatamente. da transferência, que ele coloca na proposição, nós temos ali no denominador, não é? Os significantes do inconsciente do sujeito. Mas vamos voltar à página 11, que tal? Com calma. 11 qual? Vamos Ali lá. onde começa o banquete, né? No No Nazar, banquete, banquete. então, o Nazar. amor aparece. Oi, diga, Tereza. Não, não, tá bom. Depois eu trago um recorte que eu acho que Ah, tem a ver com o que o Felipe estava falando a propósito do Aquiles, mas deixa para depois, vamos continuar, senão vai perder o fio. Então, aí pode ler? No pode. banquete, No último no parágrafo. banquete, no banquete de Platão, o amor aparece como um sentimento cômico Todo mundo entre o sabe o que amante é, todo e o mundo amado. sabe resumidamente o A que é esse questão é, banquete, não é? Alguém com duas sim, palavras consegue dizer sobre o banquete, com duas palavras? O que acontecia, por que estava era, havendo? era uma reunião, é uma reunião de intelectuais que que, pensavam no que amor. comemoravam, não Cada é? um dando uma. E iam trabalhar a figura É, do amor, a teoria do amor, não é? É exatamente. É isso aí. Sócrates convida os estudiosos, né, os intelectuais da Exatamente. sua época a tratar a questão do amor, para eles Sim, poderem dizer sobre o que é o amor. Era essa a ideia, é a né? ideia. Mas é evidente que ele já parte de uma premissa, né? Que é a que ele vai introduzindo sob a forma de questão, porque tudo para ele era aquele que não respondia, não dava as respostas. Ele fazia as perguntas e esperava que, para Pois quê? é, mas Para que os seus pares pudessem, cada um, desenvolver o seu raciocínio, né? Uma elaboração de saber sobre o que ele perguntava. Então, E eu acho que aí, num dado isso se momento, aproxima da posição do analista, e porque aí, o num dado analista não momento, responde. e aí, num dado momento, abre-se os portões e rompe a figura excelente, nosso exuberante de um general, não é? Cheio, belo, lindo, maravilhoso, cheio de marcas em si, não é? E, ao invés de querer falar sobre o amor, vai mostrar o amor, amar ali. Ele amar em exatamente, exatamente. público, não é? Ele, Isso é ele entrou de interessante. penetra. Ele entrou de penetra, ele não foi Ah, convidado, Isso que eu ia Alcibiades. falar. Ele não foi convidado, ele o, o, adentra o como, salão. como o amor de transferência, ele não é convidado, né, na história da Exatamente. psicanálise. Ele adentra, né? E Freud é obrigado a concebê-lo, a nominá-lo, porque ele não estava na ordem do dia, a transferência. Estava ali, inconsciente,
recalque, caralho. Agora, a transferência é alguma coisa que adentra, né? Que Que é irrompe, bonito, né? A palavra que certa aí é rompe, irromper. que, Irrompe. e A rompe. transferência irrompe nas histórias de Freud, nas construções que ele estava fazendo, e ele teve um fenômeno novo que apareceu que ele teve que dar uma resposta para ela, para esse Uhum. fenômeno. É o que aconteceu com Freud. Bom, a questão é, o que o amante tem que o amado não tem e que lhe Isso é falta? interessante. Sim, sim. Há algo de inadequado entre eles que faz surgir o amor. O amado não sabe o que tem e que falta ao amante. Olha, é interessante isso aí, a posição do analista. Se esconde. Daí a atração que exerce sobre o amante. Uhum, Há, pois, algo escondido. Entre esses dois termos, não há coincidência alguma. O que uhum. falta a um é aquilo que está escondido no outro. O que Aí falta está a todo o um, problema do o amor. que falta a um É aqui, não é aquilo que não é está escondido no aquilo outro. que está escondido no outro. Sim. Sim. Aí está todo o problema do amor e que faz sua disparidade. Isso que a. Como é que a menina. Como é A que ela chama aqui? Natália. Natália. A Natália falou isso aqui, né, da disparidade. Não há dois amores aí. A interpretação de Lacan é que o amor é como uma significação, uma metáfora. Uma metáfora pelo fato de que amante substitui o amado. Uhum. O amado torna-se amante. É isso aqui, é que eu não entendi quando a Chatel fala que não há a metáfora do amor na transferência naquela hora lá. É preciso Ah, que haja deixa eu fazer um namoramento comentário amoroso. sobre isso. Deixa eu Fala, fazer um comentário Diga, sobre fala, isso, Mil. Porque assim, eu tô com esse negócio assim, desde a hora que faz você aí. falou. Eu fiquei pensando assim, o que do analista se oferece em termos de sintoma? Quer dizer, o sintoma, o fato dele ser analista em si já é o sintoma dele, parte. Agora, se ele ocupa o espaço transferencial com uma posição sintomática para além disso, se ele se coloca nesse ponto, estou pensando no amor, metáfora enquanto sintoma, claro, né? Se ele se coloca nessa posição, ele não vai oferecer, porque o que ele oferece é espaço. Ele não oferece análise, É o ele vazio, oferece buraco, ele oferece ele campo. Né? E eu vou fazer aqui uma vazio. transposição meio absurda, mas eu pratico boxe há vários anos, desde moleque, assim, com idas e voltas, mas eu me lembro uma vez que eu ouvi isso, eu vou trazer aqui, que eu acho que é interessante, de um professor meu, que ele dizia assim, eu entrava muito na luta e tomava muita porrada, né, que eu ficava muito na distância o tempo inteiro, e na distância do outro, né, e ele falou uma coisa para mim, lógico que ele não tentou soar de forma erudita, mas ele disse assim, João, presta atenção numa coisa, a luta acontece onde ela não acontece. Quer dizer, se você fica o tempo inteiro naquele campo, se você fica o tempo inteiro na distância do outro, você não está lutando, você está apanhando. Então, o que a luta acontece no deslocamento. E eu me lembro um dia que a gente estava conversando, acho que num cartel, não me lembro, sobre isso, e o Nazar comentou sobre a questão do Sócrates se desloca. Ah, não, foi aqui mesmo, acho que nesse grupo. O Sócrates ele se desloca no banquete, ele sai, ele cria uma movimentação, né? Criando a movimentação, ele cria, digamos assim, uma espécie de uma microesfera metafórica para abrir esse espaço, né, para o sintoma do outro. Então, quando a Natália trouxe essa questão da não ocupação dupla, é justamente por causa disso. Se oferece uma parte do sintoma. Ser analista é o sintoma, é uma parte do sintoma, mas não se oferece a angústia enquanto destinação sintomática, que é o que acontece na Exato. neurose, né?
Exato. O próprio A Freud, Versago do quando analista, que está no final do seminário 8. Mas eu queria, porque a gente está falando aqui de metáfora do amor, o que, que acontece nesse deslocamento da posição de Sócrates, e no capítulo 11 do seminário da transferência entre Sócrates e Alcebiades, o Lacan diz claramente de que se trata. Posso ler? É um pedacinho pequenininho. que Posso ler? página que é? Que página? Página 152. Ele vai dizer assim, logo no início do item 1, ele diz assim: qual é o sentido do que se passa a partir da entrada de Alcebiades entre este e Sócrates? Aí o Lacan diz: disse a vocês, a partir da entrada de Alcebiades, não é mais do amor que se vai tratar de fazer o elogio, mas sim de um outro, designado pela ordem. O importante da mudança é o seguinte: o que vai estar em causa é fazer o elogio, é pai nós, do outro. E é precisamente neste ponto, quanto ao diálogo, que reside a passagem da metáfora, que a gente estava falando aqui da metáfora do amor. O elogio do outro não substitui o elogio do amor, mas o próprio amor. Então, o elogio do outro não substitui o elogio do amor, mas o próprio amor. E Ele isso, ama. desde logo. Ele O ama em amor, ato, né? O Alcebiades. isso, ele diz: o amor deste homem, Alcibiades, não é para mim coisa sem importância, diz, dirigindo-se a Agatão, Sócrates, de quem todos sabem que Alcibiades foi o grande amor. Desde que me enamorei dele, veremos o sentido que convém dar a esses termos. Ele foi o seu Erastes. Não me é mais permitido lançar um olhar sobre um belo rapaz, nem conversar com ninguém sem que ele fique enciumado e invejoso de mim, entregando-se a incríveis excessos. Por pouco não me cai em cima de forma mais violenta. Tome cuidado, portanto, e proteja-me, diz ele a Agatão, pois deste, igualmente, a mania e a fúria de amar são o que me atemoriza. Bonito isso. É na continuação disso que se situa o diálogo de Alcebiades com Erexímaco, de que vai resultar a nova ordem das coisas, a saber, convencionou-se que se fará o elogio, cada um por sua vez, daquele que estiver à sua direita. O Pai Nosso, o elogio de que se vai tratar, então, tem, como lhes disse, uma função simbólica e precisamente metafórica. O que ele exprime tem com efeito daquele que fala àquele de quem se fala, uma certa função de metáfora do amor. Louvar, epainem, tem aqui uma função ritual, que pode se traduzir nesses termos: falar bem de alguém. Eu acho que isso é importante trazer aqui, porque a gente está falando dessa bifurcação do amor, né? E eu acho que tem a ver essa diferença entre o elogio do amor e o próprio amor, né? Sim. Que eu acho que Lacan está fazendo aqui uma distinção. Porque esse próprio amor é em ato, né, Tereza? Isso, isso. O amor é algo em ato, que tem a Sim, ver com o ato em si, e não com um discurso sobre o amor. São coisas sim, diferentes. sim, sim, Que é um pouco o que o sim. analisando faz. Ele joga uma sedução para o analista, né? Ele quer seduzir o analista. Por quê? Porque essa sedução do discurso, que o analista não cai nesse engodo, essa discussão, esse discurso é exatamente para se furtar ao que o amor traz como falta, porque o amor é falta, né? Então, Sim.
Eu acho que tem essa diferença entre o elogio do amor, que é um discurso, e o amor propriamente dito, que é o ato, né? Amar é Sim. dar o que não se tem, é a frase emblemática do Lacan, né? Eu não sei se eu Agora, atrapalhei ou se eu ajudei. não, 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 acho que não. Ajudou. não, a minha questão continua sendo, para que uma análise funcione, não tem que haver a metáfora do amor? O analisante não tem que sair do lugar do amor e passar para o lugar do desejo? Sim, Esse não é sim, a finalidade de uma análise? Mas sim. você está falando dessa transmutação que ocorre ao final da Exatamente, análise. Mas isso não exatamente. é a transferência enquanto esse, digamos assim, eu não posso falar de desenvolvimento porque não é disso que se trata, mas essa elaboração que ocorre em vários tempos na transferência. Mas, Essa pois é, transmutação Tereza, mas ela vai você sendo não acha? operada, né? Mas eu continuo insistindo nessa história do enamoramento amoroso, que é um termo da Colette Soler. Quer dizer, Esse é de Lacan. o analista tem que acolher esse amor do analisante, porque senão a transferência não ocorre. Você Ele tem diz que acolher, acolher essa demanda de amor, porque o sim, analisando não ama nada. ele não O que pode ele ama responder. é a imagem, Ele não né? pode responder. Ele não pode responder, mas tem que acolher. Tem que haver Acolher. uma. Tem que possibilitar que o analisante continue achando que está amando esse analista. Quando, na verdade, Pois é, ele está mas o sendo. acolhimento que eu entendo como acolhimento é exatamente o jogo da equivocação. Sim, No sentido de remetendo que ao o desejo. analisando busca um parceiro, que é o que o Alcebiades busca, Sim, e o analista tira o corpo fora. Ele oferece alguma coisa, mas ele tira o corpo fora. O que ele ele oferece é oferece o vazio. um Sim, sim, semblante que permite que o analisando entre no jogo da transferência, né? sim. A toda É vez isso que que eu ele penso. busca o analista como objeto, ele cai para a posição do outro, do vazio, Sim, sim, né? Porque sim. essa a dificuldade da gente trabalhar a questão da transferência. Isso é muito delicado, é um jogo difícil, porque muitas vezes o analista se deixa levar, né? Sim, E é aí é, que a gente muitas vezes escorrega. O analista É. mais hábil, ele transita muito bem por esses dois lugares, né? Desse pêndulo, do lugar onde o analisando dirige a fala dele e o lugar vazio, né? Que é, na verdade, o verdadeiro lugar do amor. Do amor à diferença, que ele espera que surja do lado do analisando. É É. essa báscula do desejo, né? E tem um capítulo que o Lacan trabalha essa questão, que é muito difícil na transferência. E eu me pergunto se hoje. Bom, eu vou entrar num campo que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Vamos falar do texto. mas O- vocês concordam que na análise há uma transmutação do objeto do amor, que é o agalma, no objeto do desejo, Sim, que é sim, o objeto A? sim. Sim, objeto causa, O né? objeto do Objeto a desejo não Causa. há. Não há. Não O há. Como é que é, objeto do objeto Tereza? desejo causa. não há, ele é o vazio. Sim, mas o Né? objeto do desejo, eu estou falando do objeto A, Causa. do objeto A como causa. Isso. Né? Então, Agora, veja que o analista passa a fazer dessa perda, né, radical com a qual ele se defronta a causa do desejo que o anima enquanto Sim, desejo do analista. veja sim, que sim. coisa, veja que coisa interessante. No seminário 11, Lacan vai dizer que a transferência já estava perfeitamente teorizada muito antes de Freud, no Banquete de Platão. Isso. Freud, nos primórdios da sua clínica, já num avanço das hipnoses e ali quando
começa os estudos sobre a histeria com Breuer, é inaugurada a regra fundamental a partir de uma analisanda, né? Por isso que se diz que quem inventou a psicanálise teriam sido as histéricas. Aquela analisanda, a paciente Amy von N, que tinha ataques de zoopsias, aquela histérica, ela introduz a regra fundamental. E Freud, então, com aqueles movimentos de tocar na testa, etc. e tal, e que ela pede para ele parar de ficar perguntando de onde vem isso, aquilo, ele vai e se afasta, tal como Sócrates. Ele se afasta e dá a palavra, não é? A cena analítica a M. Foene, a paciente. Sim, sim. Na verdade, ela dá a ele uma interpretação, Sim, né, que sim, permite que a psicanálise se inaugure se enquanto inaugure. tal. Sim, A interpretação. É aí que eu entendo quando o Lacan diz que a interpretação vem do inconsciente. sim, Que ele vai dizer, se o inconsciente é isso que eu lhes ensino, ou seja, estruturado como uma linguagem, ele já procedeu por interpretação. O analista, no lugar dessa posição do outro, naquela época, do Seminário 11, em 1964, ele sublinha essa interpretação dada, não é? E aí entra a mudança da técnica, entra tudo, né? O tempo sim. das sessões, etc. E tal. Porque é a interpretação também que vai portar a falta, né? Sim, Justamente a interpretação que o analista tenta fazer, ela vai ser faltosa. Ela vai ser faltosa. E aí se articula mesmo o que vai aparecer a partir dessa falta. É porque o analista, a interpretação analítica, ela incide sobre o sentido buscado pelo analisando quando ele está falando. Esse sentido, ele é a interpretação, Deslocado, né? ela vem e corta esse sentido, produz Exatamente. ali o nonsense, um corte, né? Ou a equivocação, né, Tereza? Com a Tem equivocação, uma, exato. tem uma senhora que eu já escuto há muito tempo, eu acho engraçado, porque quando eu pergunto como ela vai, como é que foi, o que ela sonhou, ela já fala direto, assim, você sabe que eu te amo, né? Então, assim, não adianta você ficar tentando me interpretar, deixa eu falar. E ela começa a falar. Ela não me dá nem chance. lindinha, né? Lindinha, É por ela, aí, lindinha. É igual eu escutei no outro dia de uma paciente muito inteligente, espirituosa, que eu perguntei assim: como é que você vai? Ela falou: não, eu não vou, eu estou vindo. Como quem diz assim, eu estou aqui. Voltando é. aqui à página 11. O que falta a um... Vamos lá, Zé Mário. O que falta a um... Ainda, O que falta a peraí, um... assim, o que falta a um não é aquilo que está escondido no outro. Uhum. Aí está todo o problema do amor e que faz sua disparidade. A interpretação de Lacan é que o amor é como uma significação, uma metáfora. Metáfora pelo fato de que o amante substitui o amado. O amado torna-se amante. Uhum. Em O Banquete, amante quer dizer também desejante, para ser mais preciso. O amado torna-se desejante. Eu faço uma citação. O amor é quando você é o objeto amado e, de repente, você se torna aquele que deseja. Uhum. É Por isso que é interessante isso aqui, bonito, porque é bonito nesse texto que, dos poucos lugares que vai trabalhar com clareza, o objeto do amor, o objeto do desejo e o objeto
objeto do desejo e Sim, objeto da fantasia. Desses sim. 3 tópicos ela vai trabalhar. Continua. Continua. O analisando vai em direção à análise em busca daquilo Olha que não que, conhece olha que bonito isso. e vai encontrar aquilo que lhe falta. Que É ingratidão, seu não é? desejo, é seu desejo que vai aí se articular. Desejo não é um bem, não é a possessão de um objeto na realidade, mas é uma certa emergência. É no diálogo entre Alcibíades e Sócrates que Lacan encontra uma consonância com o que se passa na transferência analítica. A questão da transferência analítica é como fazer emergir do amor o desejo. Eu acho essa passagem aqui muito bonita, muito esclarecedora. É, sendo o amor algo que cobre o caráter insuportável de algo que vamos chamar de desejo, como vamos fazer, pois, para fazer emergir o desejo? Sócrates tem uma posição atópica. Ele está de lado, De- insituável. Ele está de lado. Ele está de lado, insituável em lugar nenhum, em lugar algum. Ele traz tudo para o discurso. E Lacan faz disso o exemplo da posição do analista, de trazer tudo para o discurso. Não se trata da pessoa do analista, né? Sócrates tem um desejo de morte, o qual, diz Lacan, não é o masoquismo primordial, nem tampouco a tendência à destruição, nem a tendência ao suicídio. Esse desejo de morte, como é que vocês entenderam isso? Que diz que Sócrates tem um desejo de morte, que não é o suicídio, não é o masoquismo primordial e nem é a tentativa de destruição. Que desejo de morte é esse que Sócrates tem? Como é que vocês entenderam isso? Trata-se Segue, de um desejo que segue se um pouco situa, mais. trata-se de um desejo que se situa nesta zona que Lacan chama de entre duas mortes. Por favor, me esclareça esses entre as duas mortes aí, por favor. Avança aí. Isso tudo está no Eu, seminário da eu, ética. eu, eu remeto, eu remeto ao seminário sobre a ética e sobre o exemplo de Antígona. O que é esse Ah, desejo tá aí. entre duas mortes? É um desejo que não tem o temor da morte real. Sócrates diz como podemos fingir saber algo que ninguém sabe. É evidente que quando se tem medo da morte, a gente faz de conta que sabe o que ela é. Olha que bonito Imaginamos isso. que seja um sofrimento, uma perda, uma castração. O fato de se ter medo da morte é um fingir saber algo que ninguém sabe. Trata-se, pois, de um desejo que se situa nesta zona. Disse que Sócrates era alguém fascinante, que deixava, que deixava as pessoas encantadas. Ele dizia nada saber, salvo saber como funcionava o desejo, Eros. Sócrates se distinguia por sua referência permanente ao significante. Era um incansável questionador, É, colocando em jogo as aí é que oposições entra, significantes. aí é que entra em alguns comentadores e o próprio Lacan, talvez em algum lugar, pela teoria a partir da proposição 9 de outubro, é que há um ponto que distingue, não é? O lugar do analista, do desejo do analista, com o de Sócrates. Quer dizer, até então está Sim, colocado como, não é, o lugar do analista, mas o lugar do analista
não é esse lugar que leva a um questionamento incansável, mesmo porque é, o objeto pequeno a ele introduz uma expansão discursiva. Não é? Sim. Continua, Zé Mara. Era um incansável questionador colocando em jogo as oposições significantes num tipo de desejo de discurso infinito. Isso Sócrates, né? É Uhum. nisso que residia a tópica de Sócrates. E, nesse sentido, seu desejo em relação ao desejo do analista. Isso. O desejo do analista não é situado numa díade, não é um desejo interpessoal, como doente médico, professor aluno, não é uma relação com o paciente. Em suma, não é uma relação. Um diálogo analítico não é relação. Desejo do analista é intrapessoal. Ele habita O o entre desejo, duas mortes. sim, O lugar do desejo do intrapessoal. analista é o entre duas mortes. E quais são essas mortes, Tereza? A morte enquanto tal, eu queria ler, agora eu posso ler o que eu queria ler, que é a Tá, questão do então, lê. Aquiles, que é a questão do Aquiles, que eu vi que a Simone perguntou se não era a posição do Aquiles. É exatamente isso, que não teme a morte. No livro do Jean-Pierre Vernant, O Universo, os Deuses e os Homens, na página 96, ele vai dizer assim: o destino de Aquiles, exemplar, é marcado pela ambiguidade. Tendo origem meio humana, meio divina, ele não pode estar inteiramente de um lado ou de outro. No limiar de sua vida, desde seus primeiros passos, a estrada que deve seguir se bifurca. Seja qual for a direção que escolher, ele precisará, para segui-la, abrir mão de uma parte essencial de si mesmo. Não pode, simultaneamente, usufruir do que a vida, a luz do sol, oferece de mais doce aos humanos e garantir à sua pessoa o privilégio de nunca se privar dessa luz, nunca morrer. Desfrutar da vida, o bem mais precioso para as criaturas efêmeras, o bem incomparável a qualquer outro, por ser o único que, quando perdido, não pode ser reencontrado. É renunciar a qualquer esperança de imortalidade. Se ele escolhe isso, né? Querer ser imortal é, em parte, aceitar perder a vida antes mesmo de vivê-la plenamente. Se Aquiles escolhe, como deseja seu velho pai, ficar ali onde nasceu, em Fítia, com a família e em segurança, terá uma vida longa, sossegada e feliz, percorrendo todo o ciclo de tempo concedido aos mortais, até uma velhice cercada de afeto. Contudo, por mais brilhante que seja, mesmo iluminada pelo que a passagem por esta terra dá de melhor aos homens em matéria de felicidade, sua vida não deixará atrás de si nenhum rastro de seu brilho. Ao terminar essa vida, vai se precipitar na noite, no nada. Junto com ela, o herói desaparecerá por completo, para sempre, mergulhando no Hades, sem nome, sem rosto, sem memória, ele se apaga como se nunca tivesse existido. Mas Aquiles pode fazer a opção contrária, a vida breve e a glória para sempre. Escolhe partir para longe, deixar tudo, correr todos os riscos, entregar-se antecipadamente à morte. Quer estar entre o pequeno número de eleitos que não se preocupam com o conforto, nem com as riquezas, nem com as honras ordinárias, mas que querem triunfar nos combates durante os quais suas vidas sempre estão em jogo. Enfrentar no campo de batalha os adversários mais aguerridos,
é pôr-se à prova numa competição de coragem, em que cada um tem de mostrar quem é, provar aos outros sua excelência, uma excelência que culmina na façanha guerreira e encontra sua realização na, entre aspas, bela morte. Assim, em pleno combate, em plena juventude, as forças viris, a bravura, a energia e a graça juvenil intactas jamais conhecerão a decrepitude da velhice. Como se, para luzir na pureza de seu brilho, a chama da vida devesse ser levada a tal ponto de incandescência que se consumisse no exato momento em que é acesa. Aquiles escolhe a morte na glória, na beleza preservada de uma vida extremamente jovem, vida encurtada, amputada, encolhida e glória imorredoura. O nome de Aquiles, suas aventuras, sua história, sua pessoa, mantém-se para sempre vivos na memória dos homens, cujas gerações se sucedem de século em século para desaparecerem todas, uma após a outra, na escuridão e no silêncio da morte. Eu entendo esse entre duas mortes como exatamente essa posição do herói trágico, que o exemplo me parece mais interessante aqui, no caso, é Aquiles. É aquele que ama, né? O analista não ama a glória, mas ele ama, né? Diferença. Essa posição, exatamente, essa posição de diferença em relação àqueles que temem a morte, né? Então, o entre duas mortes, eu entendo. O analista estar nessa posição é também a posição da Antígona, que é aquela que brande a lei da diferença, né? Que não respeita a ordem, digamos assim, do social, né? Que o neurótico é aquele que quer estar conforme a regra, né? Ele quer fazer sentido, ele quer se fazer reconhecer. Quando Lacan aproxima a posição do analista, a posição do herói trágico, ele está dizendo que é aquele que, primeiro, não teme habitar esse lugar da sombra, né? Esse lugar, esse oco Sim. do desejo. E, em segundo lugar, ele é aquele, né, que brande a diferença entre estar nessa posição de desejar nada, porque ele deseja nada. O que o analista deseja? Nada. Ele deseja que o A outro diferença. deseje, que o outro seja capaz de vir a desejar, né? E essa posição, que é a posição que é a morte, né? Do desejo, quando você está no campo das demandas. No campo das demandas, o desejo não tem lugar, concorda? Então, Seria, esse Tereza, entre duas mortes. Oi. seria, Tereza, talvez esse desejo de que o outro deseje, essa forçação do sujeito, também que a Chatel fala, que pode Como é que é? trazer, Repete, por favor. seria esse desejo de que o outro deseje, né? Enfim, que seria essa forçação do sujeito também, Forçação do sujeito em que sentido? no sentido de que o sujeito é uma ideia forçada de que o sujeito consistiria em algum lugar. Na verdade, o sujeito está dividido entre Uhum. aquilo que é o seu compromisso, né, com o sentido, um lado da fantasia. É verdade e saber. E o outro lado, exatamente, e o outro lado, que é o que o objeto A aponta, e que é o que angustia a presença do objeto A. Por quê? Porque é o lugar da perda, é o lugar da morte do sentido, né? O sujeito, enquanto tal, né, o sujeito do inconsciente, ele não tem sentido algum, né? Ele é puro nonsense. Então, aí nesse sentido, sim, a própria divisão subjetiva é esse entre duas mortes. Porque se você fica do lado do objeto A, é perda. Se você fica do lado do sentido, é perda, porque você perde a possibilidade do desejo. Você fica no campo das demandas.
Concordam? Uhum. É esse lugar, então, Tereza, que o analista se situa entre essas Exatamente. Ele, no próprio seminário da transferência, ele vai falar isso mais à frente. Agora eu não me lembro onde, mas ele vai falar isso. Na Ou questão é do no luto seminário da também. ética que ele fala isso? Agora eu estou na dúvida. Não, é no seminário da ética, quando ele trabalha do Entre Duas Mortes. É no seminário da ética. Que essa é a ética que nos cabe, né? Que no início do seminário ele fala também da questão da ética da psicanálise ser totalmente diferente das propostas éticas, inclusive da ética nicoma, né? Sim. Inclusive a ética nicoma, porque não tem a ver com o bem supremo, não tem a ver com a repartição dos bens comuns, que é o que a sociedade propõe, tem a ver com outra coisa, tem a ver com essa radicalidade da diferença que o desejo do analista impõe em ato na situação da transferência. Só há transferência se há desejo do analista, porque senão vai ser o que o TCC propõe, né? Com Uhum. suas questões comportamentais, adaptativas e tudo mais. Por isso que a psicanálise ela vai na contramão disso tudo. E por isso que ela não pode ser respeitada, né, pelos pseudocientistas, porque eles acham que a ciência tem que ser comprovada, né? Os resultados têm que ser comprovados. Você tem que ter um produto acabado. E justamente nós temos sempre uma disjunção entre aquilo que é o produto e aquilo que é a verdade, que cada um dos discursos que Lacan propõe no Seminário 11 apresenta. A verdade, ela, de alguma maneira, lá a gente, o outro, a produção e a verdade é o que sempre cutuca o agente, né? O agente, ele é, nos 4 discursos, ele é instado ao ato, né, por uma verdade que lhe falta, que está sob a barra, e que você Agora, não pode Tereza, alcançar na sua totalidade. eu entendi muito bem o que você falou e concordo com tudo que você disse com relação à questão do analista, no lugar do analista. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: esse lugar do analista, ou da psicanálise, vamos dizer do analista, não, da psicanálise, nas, nas, nas transformações sociais, como é que fica? Porque o Lacan fala que o passe é uma forma do analista sair do discurso capitalista. Se ele sai do discurso capitalista, ele fica à margem. Qual que é a responsabilidade da psicanálise nas Tem, transformações sociais? tem Essa é que uma pegar, pergunta que a gente não vai conseguir responder tem que aqui agora. pegar melhor essa frase que a Colette Soler cita no livro, num texto, pegar melhor a frase. A frase Sim, completa está de outra maneira, porque o discurso analítico não pretende eliminar, inclusive ela diz isso lá, o discurso capitalista. E eu vou sim, Mas não é dizer pretende. mais. interessante A depois gente tem que ter... Mas o trabalhar. Lacan, ela cita Lacan, Olha só, eu sim. vou dizer uma Diga, coisa aqui, Nazar. só para terminar, porque Ela eu vou ter que dar cita, uma a frase é saidinha. de Lacan sobre o Não, passe e o discurso. não na hora também. A Olha só, frase é do Simil, a Lacan. propósito do que você está perguntando, eu acho assim, eu não acho, eu tenho convicção de que a gente tem que ter um certo cuidado para não transformar o discurso analítico, né, como uma resposta para tudo que vem acontecendo na nossa contemporaneidade. Primeira coisa. Segundo lugar, Sim, eu acho que o ambiente, a comunidade analítica, ultimamente, pelo menos é o que eu tenho refletido e pensado, que a gente tem que ter um certo cuidado também para não transformar, não ter a ilusão de que a psicanálise pode responder a todas as demandas que nos são dirigidas, sim. né? Uhum. Isso é muito importante.
E eu acho que A propósito disso, Tereza, lá na- no evento que teve aí no Rio, que a Joselita fez um texto sobre a psicanálise e o capitalismo, que eu perguntei se não seria o caso da psicanálise voltar às suas origens terapêuticas. pois é. Porque é isso, na verdade, em último caso, aquilo que o analisante consegue numa análise de transformação da vida dele é uma terapia, é um resultado terapêutico. E os analistas tendem a eliminar esse aspecto, essa dimensão terapêutica da Eu botei, psicanálise. Não sei se você. eu botei, eu botei que Se sair pensa também. agora. Vamos Eu botei pensar que sobre sair. isso. Tem uma pessoa querendo perguntar, é a Nina. Nina, Tereza, é uma pergunta para Eu você. vou ter que Ah, sair, eu também vou ter que sair. ok. Exatamente, eu concordo que a gente não pode demandar da psicanálise uma revolução. Right? Ok, mas a pergunta é: o processo em psicanálise, eu não sei se eu estou falando a palavra correta, mas encoraja um pensamento crítico. Quer dizer, você questiona. Eu, pelo menos, na minha psicanálise, eu começo a questionar tudo. E não me importa se eu estou falando para as paredes, se o meu analista não está prestando atenção, ou se não concorda. É, eu fico questionando. Então, ah, isso não leva a um questionamento da ordem social e econômica? Interessante. Interessante a sua pergunta. Interessante. Creio que sim. Mas o problema é que cada vez mais o que eu observo é uma recusa, né, em se poder fazer um uso ético do discurso analítico, inclusive dentro do próprio meio dos psicanalistas. O que eu observo é uma certa. É como se os analistas, não todos, mas enfim, uma boa parte, estivesse vendida, né, ao, ao discurso capitalista, que foi o questionamento do. Entende? A questão de ter uma clínica grande, de ter sucesso. E a internet vem facilitando isso. Então, é um questionamento que eu faço. Né? Assim, inclusive, eu tenho um canal no YouTube que eu vinha durante até antes da pandemia, fazendo pequenos vídeos e de repente eu falei assim, e muita gente veio para a escola em função desses vídeos, mas eu pensei assim, gente, não sei se é esse o caminho, entende? Não sei se é esse, de ficar gratuitamente, né, produzindo esses vídeos, não sei. Eu confesso que eu tive um certo constrangimento lá pelas tantas. E eu dei um tempo nos vídeos. Várias pessoas me perguntam se eu não vou retomar. Assim, sabe quando? Quando eu vi que tinha um número como é que se diz, de seguidores, eu falei, gente, quem são essas pessoas? Eu fiquei um pouco preocupada. Então eu dei uma recuada. Estou falando de mim, né? Não posso falar por todos. Gente, eu vou ter que sair. gente, nos vemos em Beijo. 2 semanas. Obrigado, obrigado. Até lá. Beijo, tchau. Boa tarde. Tchau. Obrigada. Obrigada.